Olá! Opa! Uma boa tarde para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa Nilda e Você. Hoje é dia 6 de dezembro. Natal, ó. Batendo, né? Na sua porta. Será que é o Papai Noel? Ê, delícia! Tomara que seja. Hoje é uma sexta-feira bastante chuvosa na cidade de Itajubá. Você nunca sabe direito se você sai com uma roupa de verão, de outono, de inverno, porque consegue fazer todas as estações num só dia. Maior loucura, mas tá legal. Muito obrigada a você que está curtindo aí a nossa Rádio Futura FM, né, da cidade de Itajubá, sul de Minas Gerais, e eu convido você, se não conhece, a vir conhecer a nossa região, que é belíssima, muito bela. Montanhas lindas, muito verde, muito ar puro. E a nossa cidade, então? E o parque? O parque está lindo. É Natal no parque, eu ainda não fui, mas eu estou acompanhando nas redes sociais as pessoas que estão indo, estão postando as fotos. Tá bom demais. E o nosso centro da cidade é dia 10, 11. dia 11. A parada acho que é dia 10. Eu também estou um pouquinho na dúvida, mas já eu vejo para vocês. A partir do dia 10 já começa também aqui no nosso centro da cidade, que está ficando bonito, está ficando lindo. Shows, toda noite vai ter show por aqui no centro da cidade. Então, se você não quiser ir até o parque, por alguma razão, mas vai sim, que está lindo. Fique aqui no nosso centro, ou então, olha, fica nos dois. Temos o apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito, Cleanmed Serviços Hospitalares, Clínica Sul Mineira, Tomosul e também Chalé Blumenhof, em frente ao mercado municipal. Eu vou dar uma boa tarde aqui para o nosso parceiro de todo o tempo, de todos os outros companheiros aqui da rádio, Matheus Humberto. Boa tarde. Boa tarde, Nilda. Boa tarde aos nossos convidados e aos ouvintes da Futura FM. Vai vendo aí a previsão do tempo, Pode deixar. tá bom? Que Vai chover hoje de tarde, Nilda. Oi? Choveu hoje de tarde. Vai? Não, mas choveu. Choveu? Lá pelo meio-dia. Então, daqui a pouquinho você vai falar tudo, hein? Até os horários. Nós somos a nossa garota do tempo, você percebeu, né? Está partindo para uma nova etapa da vida e eu sinto muita falta dela. Bom, nosso entrevistado de hoje é o professor, primeiro lugar, professor e vereador Molina. Nós vamos falar sobre plano diretor, vamos falar sobre escola do legislativo, bom, e outros assuntos importantes. Professor e vereador Molina, boa tarde, seja bem-vindo de volta ao programa Nilda e Você. Boa tarde, Nilda. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Futura. É um prazer estar aqui de novo. Ai, que bom, Molina. Custou, mas deu certo, Sim. né? Conseguimos ajustar a nossa agenda. Bom, já está nos acompanhando aqui o vereador Kleber Davi. Beijo para você. Kleber, você assistiu o jogo do Flamengo ontem? O Kleber certamente assistiu. Nossa, Kleber, que show de bola. É que teve o Palmeiras ontem também, não teve? Eu que estou confundindo, Matheus. Mas o último gol do Flamengo, agora eu não sei se foi o quarto, o quinto, o Flamengo ganhou de quanto? De 6, né? 6-1. 6. Gente, mas foi, olha, a verdadeira aula. Que tabelinha que aquela, hein? Nossa, eu não me contive. Ah, meu Deus do céu. Sabe onde que eu assisto, Molina? Uhum. Lá no Five Star. Que beleza. Bar do Moser, querido. O Luiz Henrique da Cruz entrou. Luiz Henrique é meu assessor. É seu assessor? Alexandra também entrou. Alexandra mora lá em Ubatuba.
Ercília Maia também entrou. Marcos Roberto Vieira, outro flamenguista, também entrou. Então, Só dá flamenguista. daqui a pouco eles vão mandar abracinho para mim. Imagina se não. Ô, Molina, mas você não gosta de futebol, Molina? Eu não me ligo muito com futebol. E o tempo hoje está mais escasso ainda, então... É muita loucura, Molina? Não tem dúvida. Ô, Molina, você teve aqui a primeira vez, eu perguntei, mas eu vou tornar a perguntar para você. Está valendo a pena? O desafio da vida pública? O pública? desafio da vida pública, ser vereador, porque você leva pedrada tudo quanto é lado. Ah, não, tem estrutura. Sempre que você se posiciona, e na vida pública não tem jeito de ser diferente, não dá para ficar em cima do muro, você agrada alguns e desagrada muitos outros. Então, a vida pública tem dessa dificuldade. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, eu penso que vale a pena. Vale a pena. Ô, Molina, eu sei que aparece assim, alguns projetos polêmicos. Eu imagino que deva gerar assim, um certo mal-estar entre você e seus pares. Como é que se resolve isto? Resolve ali dentro, no plenário, ou sai de dentro da Câmara Municipal para a vida pessoal? Você fala nos projetos polêmicos? Nos projetos polêmicos, porque tem tido projetos polêmicos ultimamente na Câmara, né? O plano diretor. Né? Ou então vamos pegar ali a questão do aterro. Como é que você consegue? Você perguntou se é ali dentro, se é fora, tudo isso. Todos os espaços nós estamos fazendo política. Né? Então, há uma discussão ali na Câmara entre os vereadores, tanto no plenário, que é o local visível para todo cidadão, né? Onde as discussões acontecem formalmente. Né? E isso não é apenas na hora do voto, mas também nas comissões, naqueles momentos em que a gente recebe audiências públicas. Estão falando do plano diretor, por exemplo. Né? O plano diretor é um projeto de lei importantíssimo para o município, que vem sendo construído há anos. Né? No caso desse plano diretor que está sendo aprovado agora na Câmara, ele está atrasado, inclusive, né? Já era para ter sido aprovado alguns anos atrás. E por que não foi? Ele tem que ser renovado a cada 10 anos. Né? E houve um atraso. Né? No ano de 2016, salvo engano, havia um projeto em tramitação na Câmara, mas como era o último ano do mandato anterior, os vereadores daquela ocasião entenderam por bem deixar para uma discussão mais ampla com a nova legislatura, que foi a nossa. E aí foi refeito o projeto, algumas mudanças, enfim, em 2017 entrou, e agora, 2019, nós estamos conseguindo encerrar esse ciclo. Né? Porque por ser um projeto importantíssimo do município, né? Não pode ser votado às pressas. Né? É muito cheio de detalhe, né, Molina? Uma vez eu tentei acompanhar, acho que aconteceu até a reunião lá na faculdade de enfermagem. Falei, nossa, é uma coisa muito técnica. E quando eu falo plano diretor, na verdade, são 3 projetos que caminham juntos. Tá? Vamos lá, então. Um deles é o chamado Plano Diretor de Desenvolvimento do município. Né? E tem outros 2. Um deles é o de uso e ocupação e parcelamento de solo, e o outro é o Código de Obras do município. Esses 3 juntos, a gente chama de plano diretor. Quer dizer, os 3 juntos compõem esse grupo de projetos importantes para o desenvolvimento do município. Né? Esses 3 juntos, né, 3 leis juntas, né, vão estabelecer como que a cidade pretende crescer. Né? E você acha que o cidadão itajubense consegue entender isto? O que vem a ser a importância de cada um? Olha, é complexo o entendimento do todo. Né? São 3 projetos, 3 leis, né, grandes, né, de muitos detalhes. Para você ter uma ideia, a gente fez 3 audiências públicas, né, recentes, né, fora todo o processo de construção dessas leis, né, que envolveu também audiências públicas, ouvia a população, ouvia as entidades. Né, houve a contratação do município. O município contratou, né, uma consultoria, né, no passado para desenvolvimento, para chegar a uma versão mais próxima, daquilo que seria a demanda, né, do município. E é esse projeto que veio para a Câmara, para discussão. E aí, nessa discussão agora mais recente,
através de mais audiências públicas e ouvindo a população, ouvindo os representantes, chegou-se a uma porção de emendas, eu não vou lembrar agora a quantidade, mas foram dezenas de emendas, né? Mais de 50 emendas, agora eu não lembro o número exato. Emendas arrumando um ponto e outro ponto, enfim, para chegar no documento final que está sendo aprovado agora, né? Que está sendo discutido e aprovado. Molina, pelo pouco que eu pude entender um pouquinho, você fez até tipo um desabafo nas redes sociais. Acho que foi nas redes ou você passou por e-mail para as pessoas em relação ao Greenpeace Itajubense? Sim. Que deu um tititi danado, né? Eu queria que você se posicionasse sobre esse tema. Uhum. Por que o Greenpeace Itajubense? O que tem a ver isso, né? com essa ONG? Eu não me recordo, eu publiquei primeiro para alguns amigos, né, no WhatsApp. E aí, quando eu vi, isso aí já estava na mão de um monte de gente. Aí eu falei, não, deixa eu pôr no Facebook também, fica visível para todo mundo logo de uma vez, né? E, de fato, o título que eu dei para o texto foi esse, Greenpeace Itajubense. Que é uma ONG uma internacional, ONG, né? Exato. A Greenpeace é uma ONG internacional, muito conhecida, né? Mas que alguns de nós, não vou generalizar, né? Alguns de nós começam a enxergar que é uma ONG bastante sensacionalista, não é isso? Uhum. Então, eu entendendo dessa forma... Ela cuida muito do meio ambiente. Exato. Principalmente quando se toca no mar, no oceano, eles viram bicho, digamos assim, para poder então, assim, defender. É uma ONG que, de fato, tem como objetivo explícito, né, algo muito nobre, que é cuidar do ambiente. Mas o questionamento que muitos fazem, e eu faço parte desse grupo que questiona, né, o que está implícito, né, o que está escondido, né, nos objetivos dessa ONG e de muitas outras, né? Então, quando você pega assuntos como, por exemplo, a Amazônia, né, e aí começa a se falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, o Brasil está acabando com a Amazônia. A gente, se você aprofunda um pouco mais no tema, você vê que não é nada disso, né? O Brasil, comparado a outros países, preserva muito mais, né, do que países de primeiro mundo, como a Alemanha e muitos outros, né? Então, França. Assim, exato. Então, você começa a ver que é um discurso um tanto sensacionalista. Outra coisa que fala-se muito, eu não permaneci nessa área, mas eu fiz técnico em agropecuária, né? Depois, quando eu fui fazer a faculdade, eu fiquei na dúvida se eu faria agronomia, zootecnia ou uma engenharia que eu acabei fazendo, engenharia mecânica aqui em Itajubá. Mas eu fui técnico em agropecuária por um tempo, né? Estudei um pouco disso e aí é impossível para mim não ficar contrariado com as defesas que alguns fazem, né, do agronegócio como sendo um grande vilão, né? Nocivo ao meio ambiente, aquela coisa toda, né? Usa-se muito o termo agrotóxico, né? Nossa, que dá já até medo. Já é um termo chocante, né? Eu aprendi, quando técnico em agropecuária, a usar o termo defensivo agrícola, né? Que é diferente. Né? Defensivo do quê? A gente não precisa nem definir os dois, mas... A caveira que aparece. Então, assim, esse tipo de discurso é um discurso alarmista, né? E aí eu fiz nesse texto que você chamou de desabafo, e de fato foi um desabafo, né? Eu encarei como isso mesmo. Eu fiz uma comparação, né? Enxergando que aqui em Itajubá, infelizmente, havia, ou há, né, um grupo de pessoas... talvez, não quero aqui generalizar, obviamente, mas talvez com alguns objetivos políticos, né? Políticos. Para ir contra. Para ir contra, se posicionando contra. E, para isso, faz um alarde muito grande. De forma que, se a gente volta no início do assunto, né? Nós estamos falando de uma lei complexa, que tem mais de 200 artigos, a lei do plano diretor, fora as outras duas que caminham juntas, né? E nós fizemos audiências públicas. E nessas audiências públicas, foram 3 noites de audiência pública. Nossa. E nessas audiências públicas nós tratamos basicamente de um tema, né, que era a preocupação de alguns com o tal do aterro. O aterro que pega a malha? Que está próximo à malha. Que está próximo à malha. E não é um aterro, veja bem. Aí também O que é? É necessário a gente explicar isso. O plano diretor não aprovou o aterro. Né? O plano diretor aprovou que uma determinada área deixasse de ser caracterizada como área de proteção e passasse a ser caracterizada como área de interesse econômico. Foi isso que o plano diretor aprovou. É óbvio que, no momento que uma determinada área se torna área de interesse econômico, ela pode, obviamente, ser
utilizada para o interesse econômico. E aí vai ser aterrada, vai construir, enfim. Mas, assim, o que é importante deixar claro é isso. E esse era um ponto dentro de mais de 200 artigos do projeto. E nós ficamos o tempo todo perdendo tempo. Perdendo tempo é pesado. Gastando tempo, né? Que poderíamos gastar, inclusive, com as discussões dos outros pontos importantíssimos do plano. Mas se prenderam a malha. Prendemos esse ponto aí. Ô, Molina, que a gente vê nas redes sociais, nas conversinhas paralelas, não estou falando de vocês, vereadores, mas de nós aqui, sociedade, Sim. Que há realmente um risco concreto desse aterro acontecer e a Mali vir inundar, e com isso a Mali ir embora e vai gerar desemprego. Tá, vamos lá. Vamos a alguns pontos. Eu estava falando antes da gente entrar que eu gosto do seu programa, que a gente tem tempo, né? A gente tem tempo. Vai devagarinho, não precisa pressa, não precisa, né? não. Se a gente tiver só 5 minutos, a gente acaba esquecendo algum ponto importante. A gente tem que esmiuçar. Vamos tentar esmiuçar isso aí. Primeiro ponto que eu gosto de ressaltar nesse assunto é o seguinte, é que a lei ambiental que é vigente hoje, né, de 2012 para cá, salvo engano, é 11 ou 12, agora não estou lembrando. A lei vigente é mais flexível, né? E por flexível a gente não pode entender como negativo. Pelo contrário, né? O secretário de Meio Ambiente do município, né, o Ricardo, teve com a gente nas audiências e ele salientou muito bem essa questão aí, a importância disso. Até um tempo atrás, antes dessa modificação na lei ambiental, o Brasil estava um tanto travado para a expansão, para o crescimento, né? Por conta de percepções equivocadas em relação a essa preservação do meio ambiente. É óbvio que nós temos que preservar, mas é óbvio também que nós temos que crescer como país, enfim, a economia tem que crescer e, para isso, tem que produzir, né? O agronegócio, que eu estava citando agora há pouco, que é tido por muitos como um vilão, na verdade, é o grande salvador do nosso Brasil. Realmente, é o que alavanca o nosso país. Segura, né? Bem. Então, assim, nós não podemos ver o agronegócio como nocivo, inimigo, pelo contrário. Obviamente, sempre com muito cuidado, né? Muito cuidado com o meio ambiente. Então, assim, um ponto importante é esse. A lei ambiental de 2012 para cá não preconiza áreas como aquela da várzea, ali do Ribeirão Piraguaçu, como área obrigatoriamente de preservação ambiental. Não preconiza. Tá. Então, hoje, na verdade, alguém que seja proprietário de uma área como aquela, né, ele poderia simplesmente optar por fazer um aterro, alguma coisa, e preparar aquele terreno para alguma construção. Ele poderia, né? O que acontece é que, com a aprovação do plano diretor e essa área se tornando área de interesse econômico, toda a tramitação, né, burocrática para que o proprietário dessa área use para o interesse econômico fica mais facilitado. Né? E isso é bom para o município na medida que se pretende que haja crescimento. Então, esse é um ponto importante, a questão da lei ambiental. Não havia restrição em termos ambientais. Em relação à preocupação da Mali. A preocupação da Mali, para mim, ficou muito clara, até porque eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o gerente da planta, né? Alexandre Carmagnani, né? O gerente da planta. Eu tive uma oportunidade de conversar com ele, e nessa conversa, sem entrar em muitos detalhes, né? Até porque o tempo não vai permitir a gente entrar em muitos detalhes, né? Embora a gente tenha bastante tempo. Ficou claro para mim o seguinte: a Mali tem, como muitas outras empresas grandes, né, multinacionais, tem uma preocupação com o que eles chamam de gestão de risco, né? Então, veja bem, qualquer detalhe no entorno da planta, né, que pode oferecer algum risco, por menor que seja, deve ser relatado pelo gerente da planta, pela sua equipe, a esse sistema de gestão de risco, que vai estar visível lá para o pessoal lá da Alemanha, né, o pessoal que gerencia essa multinacional a nível global. E foi isso que aconteceu, né? O plano diretor prevê, então, a mudança dessa área aqui, de área de preservação ambiental, para a área de interesse econômico. Eles relataram isso na sua gestão de risco. E isso acendeu um alerta. E aí houve, então, uma decisão, que vem de cima para baixo, para que a empresa se posicione contrariamente. Ao mínimo risco, nós nos posicionamos contra. Foi isso que eu entendi. E é isso, de fato, que aconteceu, né? A Mali, em nenhum momento, falou, inclusive, né, ficou claro isso nas reuniões que a gente teve, inclusive com o advogado representante da empresa, né?
A Mali nunca disse que sairia de Itajubá por isso. A Mali colocava uma preocupação de que isso poderia ser um fator, junto de outros fatores, obviamente, que poderia trazer algum desconforto para a empresa, né? Agora, mais importante do que isso, né, a questão do desconforto e tudo, é a gente perceber o contexto da Mali e Itajubá no contexto geral. E isso ficou muito claro para mim também nessa conversa com o diretor da planta, né? A Mali e Itajubá é uma das unidades de maior rentabilidade, Opa! né, no Brasil. Então, assim, a verdade dos fatos é que a Mali Itajubá é uma candidata a receber mais investimento, receber. Se porventura alguma planta em outra região do país for fechar, a Mali Itajubá pode receber, né, assimilar parte dessa outra planta, né? Isso sim é algo muito mais natural que se aconteça. Por quê? Porque a área, né, de automobilística vai sofrer nos próximos anos vai. muita mudança. Nossa, né? Eu tenho lido e como, ainda mais agora o carro elétrico. Exatamente. Eles vão ter que... E a Mali, a nível nacional, a nível mundial, está bem preparada para essa mudança de paradigma, toda, né? Então, assim, a Mali mundial está bem preparada e a Mali Itajubá, do ponto de vista local, né, nós podemos ficar tranquilos porque a Mali Itajubá tem uma situação confortável a ponto de ser uma candidata a receber outras plantas que vier a fechar, entende? Molina, outra coisa também que eu ainda quero falar sobre esse terreno. Nesse terreno, então, que viu que agora não é mais uma área ambiental, como é que você chamou lá? Uma área comercial? Área de interesse econômico. De interesse econômico. O nosso aeroporto poderá ser construído ali? Boa pergunta. Essa é uma outra objeção que alguns colocaram, né? Porque ao aprovar o plano diretor, nós vamos estar aprovando o aterro, vamos estar aprovando uma construção ali que vai impedir a finalização do aeroporto. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. E aí é importantíssimo. É um dos pontos que eu gosto de trabalhar e foi bom que você lembrou. O que acontece? Nesse momento que o plano diretor está sendo aprovado, aquela área vai, então, se tornar uma área de interesse econômico. Isso vai permitir que o proprietário daquela área, caso haja interesse, faça investimentos ali. E aí ele vai, por exemplo, fazer uma planta de um grande arranha-céu de 25 andares. Essa planta não vai ser aprovada, com certeza, porque está na proximidade, no cone de aproximação do futuro aeroporto. Percebe? Percebo. Agora, se ele fizer uma planta de um galpão de pé direito duplo, né, e, de repente, 6 metros de altura, 7 metros de altura, aí, eu estou falando assim, em termos gerais, aí, certamente, esse projeto vai ser aprovado. Estou comparando dois projetos extremos para a gente entender isso. É verdade. Esse projeto que o empresário vai fazer ali ainda vai passar por todo o processo todo o trâmite. Então, ainda vai passar pela mão da prefeitura, pela mão do nosso o CODEMA, etc. e tal, né? A agência reguladora da aviação civil, né? ANAC. Né? Então, vai passar por todos esses estágios para ser aprovado ou não o projeto. Então, assim, não existe isso de que qualquer coisa que vai ser feita ali vai impedir o aeroporto. Obviamente, isso não é verdade. Tá. Então, Molina, você fez esse posicionamento na Câmara de Vereadores. Foi. E como é que foi a aceitação? Você falou isso tudo que você está contando para nós? Então, na verdade, ali na discussão ao vivo e a cores, né, a gente não tem tempo de falar tudo isso, né? A gente tem 5 minutos ali, depois uma réplica mais 3 minutos, depois você tem o grande expediente, de repente você usa no final, né? Depois que já foi votado, aí você usa também para fundamentar o seu voto, enfim. Então, assim, ali a gente não tem tempo para tudo isso, né? Inclusive tem outros pontos ainda, né? Mas eu achei oportuno, né, na verdade, usar o espaço que a gente tem nas redes sociais alguns dias antes, né, para publicar, de fato, a minha opinião bem aberta, bem completa, né, a respeito. Porque ali a gente não tem tempo de argumentar tudo. Mas, na verdade, sim, todos os pontos estavam bem claros já, né? Tanto quem era favorável, quem era contrário, né, já tinha se posicionado em algum outro momento. Molina, e também o que se fala muito na boca maldita, digamos assim,
copiando Curitiba, né? Curitiba tem a Boca Maldita, conhece? Não conheço. É um recanto lá, até gostoso, cheio de cafezinho, coisa e tal, que lá se discute muito política. Uhum. Então, chama-se Boca Maldita, porque lá você fala o que você quer. Entendi. Aí, o Molina, um outro ponto que pega muito também é a alegação de que o terreno da várzea pertence ao fulano, pertence ao ciclano, que aí o fulano e ciclano eles serão favorecidos. Entendi. Me permita, antes de entrar nesse ponto, só Tá. um outro antes que eu esqueça. Tem um ponto que é o seguinte: se de fato for ocorrer um aterro e o uso daquele terreno, e vai acontecer, é bom que aconteça, porque nós estamos falando de crescimento do município, né? Então, nesse momento vai ter que ser aprovado, como eu disse agora há pouco, né? Aprovado qualquer projeto. E as ações, né, que eles chamam de ações mitigatórias ou mitigadoras, não sei agora, me falha aí o português correto da palavra. E eu estou lendo aqui. Essas ações que vão compensar, né, compensatórias, enfim, vão ser estudadas. Então, assim, há que se fazer um alargamento da calha do rio, né, e outras medidas que vão compensar essa ação nesse terreno específico. Nós estamos falando de um terreno que, sendo aprovado pelo diretor da forma como está agora, ele corresponde a, se não me falha a memória, 4% da várzea total. E esse 4% é a área mais alta da várzea. Então, mesmo sem ser especialista, qualquer um pode acompanhar o raciocínio, né? Nós estamos falando da área mais alta da várzea, portanto, é a última área, digamos, que é exigida, né? Pela ANAC. No caso, não, eu digo no caso de uma inundação, de um acúmulo de água, né? É a última área a ser exigida, é aquela. Ainda assim, ao aterrar essa última área, que é a área mais alta, 4% do todo, né, é necessário que se faça ações compensatórias. Então, e essas ações vão ser estudadas, vão ser feitas, né, no futuro, quando alguém pretender utilizar aquela área. Ô, Molina, o que pouca gente sabe, que tem muita gente aqui em Itajubá que compram terreno nessas áreas, digamos assim, afastadas. Você olha assim, lá perto eu ia falar Alcoa, que bobeira. Meu Deus, lá da Piedade. Eu conheço várias pessoas que adquiriram, isso já tem uns 20 anos, quase 30 anos, terreno ali, porque viu a possibilidade de venda, porque ali tendia a crescer, como de fato está acontecendo. Então, a pessoa, naquele momento, fez um investimento, mas a longo prazo. Perfeito. Inclusive, eu tenho um exemplo de um que foi meu patrão, mas não vou falar o nome dele, claro, da nossa imprensa itajubense, que fez isso. Então, Nem precisou falar o nome. Eu aproveito o gancho dessa sua fala. Você está trazendo, então, um conhecimento de causa. Você conhece pessoas que, tendo o recurso suficiente, o que elas fizeram? Elas procuraram investir em uma área que elas julgavam ser promissora. Isso. Isso é livre mercado. Certo? Você tem um dinheiro, um recurso em mãos, você vai preferir comprar onde há chance de crescimento ou onde vai ficar quietinho lá, nunca mais vai crescer? Se você quer sossego e quer pagar por esse sossego, você compra essa segunda área. Né? A cidade não vai para aquele lado, então eu quero sossego. Então vou pagar o preço que pedirem para eu ter o meu sossego. Agora, a pessoa, se ela interessa em movimentar o recurso financeiro dela, né, e ver esse recurso crescendo, ela pode optar pelo primeiro, né? Que é um terreno num local promissor, onde se enxerga que no futuro, talvez daqui 2 décadas, como você disse, vai ter uma expansão para aquela área e o terreno vai valorizar. É perto da Baltor, mesmo que vai ali para a Piedade. Comprou por ali. Eu recordo que eu falei, nossa, mas que loucura. Ele falou, loucura nada, isso daqui vai crescer. A BPS também, a gente pode até recordar a BPS, que construiu a prefeitura ali, sonhando da cidade para lá. Então, quem foi esperto já comprou terreno lá, está se dando bem, porque está crescendo. E as pessoas têm que se dar bem, né? Para movimentar a economia, para o crescimento do município. E eu gosto muito. Aí eu aproveito para responder a pergunta que eu deixei para trás. Então, responde. Olha só. Não enrola não, mulher. Naquele momento, lá no passado, quando houve o quê? Houve um leilão de uma boa área ali pertencente a essa várzea.
O leilão, como todos sabem, né, é aberto para qualquer um de nós. Então, alguém que tem recurso, algumas pessoas que têm recurso suficiente e se interessam por aquela área específica, vão lá e vão concorrer no leilão. Então, o que aconteceu no passado é que alguns empresários se uniram e compraram aquela área. E aí, veja bem, acho que é importante colocar isso claramente. Há alegações as mais diversas a respeito disso. Você começou dizendo que dizem que é de fulano, beltrano, ciclano, e que se as pessoas vão ser beneficiadas. Olha só, não me importa, como legislador, na hora de aprovar um projeto como esse, né, não deve importar para mim isso, de quem que é o terreno. E se haverá ou não benefício para essa pessoa. Se houver benefício ilícito, as autoridades competentes devem agir, devem levantar isso, e, constatado o benefício ilícito, as pessoas devem ser punidas. No entanto, uma pessoa que comprou o terreno via leilão e que agora, década depois, ou mais de uma década depois, tem a possibilidade de fazer benfeitoria ali e ver uma rentabilidade do terreno que ela comprou, não tem nada de ilícito nisso, a princípio. Então, assim, o que deve ser analisado pelo legislador? O projeto em si. Né? O projeto prevê uma determinada área que é nobre, é uma determinada área que pode ser muito interessante para o crescimento do município, interessante para empresas que venham a instalar aqui? A se instalar em Itajubá, que pretendam se instalar em Itajubá. Né? Essa área é nobre. E essa área, então, nós temos a oportunidade de autorizá-la como área de interesse econômico, para que no futuro ela venha expandir o parque fabril do município. Então, é isso que tem que ser analisado. Molina, então é um fato concreto do aeroporto ficar nessa área. Sim. Há uma possibilidade grande. Não, o aeroporto é nessa área. É nessa área. É nessa proximidade. Tá. Né? Aí é bom a gente esclarecer que, quando a gente fala aeroporto, todo mundo já pensa no aeroporto dos moldes, né? Que eles veem no Rio, São Paulo, Campinas, vê na televisão, no filme, mas não é esse aeroporto, não. Bom esclarecer isso, Molina. É um campo de pouso, digamos assim. Que vai favorecer muito as empresas de uma forma especial, né? Muito. Molina, mas dizem também que esse campo de pouso, por mais simples que seja, vai gerar custo de manutenção para a cidade. Eu não sei se já comentaram isso com você. Não, eu nunca ouvi esse tipo de comentário. Porque vai ter que ter funcionário para poder cuidar, tem que ter mão de obra ali, quem é que vai arcar com isso, ou se, de repente, vai se terceirizar. É provável que sim. É provável que sim. Se for nessa administração, sim, porque o prefeito adora essa parceria público-privada. Exato. É o caminho, na verdade. É o caminho, né? O vereador Molina, a gente vai dar assim, um breve intervalinho. Daqui a pouquinho eu estou de volta, mas espera aí, Matheus, deixa eu só mandar um abraço aqui para as pessoas. Xande Cactus, Nilda, você sempre com o seu jeitinho brasileiro fashion 10. O que será que esse jeitinho fashion? Sempre te amamos, ainda aqui em Pindamonhangaba. Oi, meus amores queridos. Um beijo com muito carinho, viu? Muito obrigada. Olha, bom ver vocês mesmo que seja por aqui, tá bom? Ela diz que, através do programa, ela fica sempre por dentro dos assuntos de Itajubá. E hoje a gente deve aqui o vereador Molina, que está aqui, e falando para a gente de uma forma bem franca, né? Um jogo aberto, um cara a cara. Não sou a Marília Gabriela, mas também cara a cara. Flávia Carvalho Pereira, vereador, o que você acha da geração de empregos em Itajubá? É a favor ou contra ter vigilantes em banco 24 horas, privando o bem-estar de clientes e até mesmo da entidade bancária e financeira? Você é a favor ou contra? Em São Paulo existem 24 horas e isso diminuiu os roubos a bancos. Qual é a sua opinião? Você acha que tem que ter
vigilante dia e noite para poder dar mais conforto para os correntistas? Olha só, vamos lá. Quanto tempo eu tenho para essa resposta? Não. Porque essa não é curta, não. Não? Então nós vamos para o intervalo. Já, estou de volta. Já eu volto. 3h49. Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Nilda e Você, que tem um apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito. Ô, Molina, você é professor na Unifei. Exato. Qual que é a sua matéria lá, Molina? Eu trabalho a disciplina de desenho técnico e de engenharia econômica. Engenharia econômica? Isso. Nossa, eu nunca ouvi falar em engenharia econômica. Engenharia econômica é uma ampliação da matemática financeira, né? A matemática financeira aplicada à tomada de decisão, né? Nossa, que chique, hein? Resumidamente, seria isso. Então, você conhece bem esse sistema de cooperativismo que eu falo aqui no meu programa sobre o Cicobi, que eu convido todo mundo a fazer parte da nossa família Cicobi Sul de Minas, onde a pessoa vai se tornar dono também do negócio. Sim, eu ouço sempre você fazendo propaganda. Sou fã do Cicobi. É. O Cicobi agora tem uma agência lá na Unifei. Isso, colocou uma agência lá na Unifei. Se fosse para você dizer para o nosso ouvinte por que é bom fazer parte da família Cicobi Sul de Minas, o que você diria a eles? O que eu diria? Eu chamaria a atenção para um princípio, que é o princípio da sinergia, né? Uhum. Sinergia é um princípio que 1 mais 1 não é 2. Verdade. Né? 1 mais 1 é mais do que 2. Mais né? do que 2. Então, quando as pessoas se unem em torno de uma ação que vai trazer benefício para todos, né, o resultado é maior. E é a ideia do cooperativismo. Né? As pessoas se unem e têm um benefício comum para todos. Eles falam assim, Nildo, mas a gente tem que comprar cota. Sim, mas o dinheiro da sua cota fica lá, rendendo lucro maior que o da poupança. Não é isto? E outra coisa, além do Cicobi oferecer tudo que uma instituição bancária oferece, ela tem também as melhores taxas do mercado, principalmente o empresário que trabalha com boleto olha, correndo para o Cicobi Sul de Minas. E eu sempre digo aqui, em outras instituições bancárias, eu brinco, né? Você entrou, respirou, pagou. Porque tem tanta taxa que você não está entendendo o que você está pagando, né? Enquanto que lá no Cicobi, gente, quanto mais você trabalha a sua conta, melhor vai ser para você no momento da distribuição de lucro. Qual outro banco que vai dar para você alguma coisa? Ele quer tirar. Podendo tirar, ele vai tirar. Então, vamos lá para o Cicobi Sul de Minas, tem aqui perto do Mercado Municipal, na subida da estação rodoviária, na Avenida Presidente Roosevelt, e tem também agora lá na nossa Unifei, fica até às 5 da tarde lá. Olha que delícia, Isso aí. bem diferenciado. Temos também um apoio comercial da Climed Serviços Hospitalares, que é uma empresa especializada em gestão hospitalar, presente há mais de 2 décadas no mercado de terceirização em serviços de urgência, emergência ambulatorial, nas áreas médica, nutricional, enfermagem e radiologia. Tanto sucesso tem uma explicação. Suas ações são focadas no profissionalismo, comprometimento, eita palavrinha danada, né? Eu costumo até falar que no nosso dia a dia, na nossa vida, essa palavra é muito séria. E também ética. Se não tiver ética, não tem jeito, não. Então, está aí um abraço para toda a equipe da Climed Serviços Hospitalares. Temos também o apoio cultural da Clínica Sul-Mineira Tomosul. Se você estiver precisando de fazer o exame, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai pegar seu WhatsApp, seu celular, você pega o número do WhatsApp da Clínica Sul-Mineira Tomosul,
88 17 25 54. Você vai fotografar o seu exame e vai encaminhar para a pessoa responsável que irá orientar você a respeito dos procedimentos que você deve tomar para poder fazer um bom exame. Lembrando que aceita todo tipo de cartão de crédito, tá bom? Fica lá na Praça Doutor José Braz, em frente à estação rodoviária, no bairro Morro Chique. Chalé Blumenhof, já foi lá, Molina? Não fui. Você tem que ir, Molina, que ele está todinho reformado, além dos queijos que já vendia. Agora é um restaurante. Aí muita gente pergunta assim, Nilda, mas é só comida alemã? Não. Tem a comida alemã, salsicha, aquele joelho de porco, que todo mundo fala que é uma delícia, né? Mas tem também prato da culinária de vários países e, claro, da comida mineira, uai. Afinal de contas, nós somos mineiros, né? A gente dispensa o resmin, não? Bom Coisa demais. boa, bom demais, né? Ontem eu estava curtindo o Flamengo, comendo churrasco. Olha que beleza. Torresmin, é. Bom, mas fiquei no mercado municipal. Eu sei onde é. Vai lá com a sua turma. Vamos passar lá. Em final de ano também, a gente quer reunir para desejar Feliz Natal, aquela coisa toda. Ali é um bom local e também para assistir um bom jogo. Molina, antes da gente responder a pergunta aqui da nossa ouvinte, eu comecei o programa, mas eu fiz uma pergunta a você. Eu acho que a pergunta não ficou assim, muito clara, que eu falei se há algum tipo de discussão, se vocês levam, né, fora da Câmara, porque eu imagino que os seus pares ou os seus colegas, eles apresentam vários projetos e tem projeto que você também não está de acordo. Uhum. Como é que fica esse jogo lá entre vocês? Tá. Agora eu entendi melhor essa pergunta. Então, aí depois eu já vou para a sua pergunta, viu, ouvinte? Não, na verdade, dá para responder junto. Dá? Por incrível que pareça. É? O que acontece? Tem projetos que a gente tem... Obviamente, a gente tem que fazer um estudo técnico para ver se a gente é favorável ou contrário ao projeto. E, eventualmente, tendo em vista o interesse público, que deve estar em primeiro lugar, né, a análise que você faz individual, como vereador, é que aquele projeto não traz benefício para o interesse público. E aí, de repente, você vai e se posiciona contra. Isso gera alguns problemas, sim, né? Na maior parte dos casos, os vereadores são maduros o suficiente para entender uma posição argumentada, né, solidificada, né, de opinião, que é contrária ao projeto. Eles entendem. Há alguns casos que o camarada fica com um bico do tamanho do... Eu imagino. Né, por não entender o seu posicionamento contrário. Mas faz parte do jogo político, da democracia. Não é à toa que nós estamos lá com 17 vereadores, cada um de uma área diferente. É assim que funciona a democracia, né? É importante que seja assim. Por que eu digo que tem a ver com essa pergunta? O que tem a ver com a moça aqui dos vigilantes de banco? A pergunta que ela está fazendo na verdade, tem a ver com um projeto que está tramitando na casa. Né? De autoria? De autoria do vereador Zé Maria Bom. Zé Maria Bom. O projeto prevê a exigência para os bancos que eles tenham o vigilante 24 horas por dia lá dentro. Né? E aí, interessante que ela já começa fazendo a pergunta dela, eu estou com o Facebook aberto aqui, o que você acha sobre a geração de empregos em Itajubá? Ela está atrelando o projeto principalmente com a questão da geração de empregos. E aí eu te pergunto, geração de empregos é algo importantíssimo, correto? Muito. Mas nós vamos gerar emprego a qualquer custo? A custo de vida? Por exemplo? Né? Então, assim, a geração de emprego é importantíssimo, mas o interesse comum tem que estar em evidência, tem que ser o primeiro objetivo nosso, não a geração de emprego pura e simplesmente. Então, veja bem, o que esse projeto prevê? Que tenha vigilantes 24 horas por dia. A primeira pergunta que deve ser feita é a seguinte: isso vai melhorar a segurança ou vai piorar a segurança das agências bancárias? Essa é a primeira questão. Então, veja bem, nós tivemos já uma reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara, onde recebemos lá, eu não faço parte da comissão, mas eu fiz questão de estar presente, recebemos o pessoal dos vigilantes, sindicato e tudo mais, que estão enxergando essa questão importante da geração de empregos, e recebemos também o pessoal das agências bancárias. E ali ficou uma queda de braço, digamos assim. Vamos chamar dessa forma. Uma queda de braço onde havia o argumento
dos vigilantes, que gera emprego, e eles também argumentando que isso traria segurança maior, mas, do outro lado, as agências bancárias argumentando que não, que a segurança vai ser... a insegurança vai aumentar. Né? E aí eles explicaram como funciona o sistema de segurança atualmente. O sistema é um sistema inteligente. A partir de determinada hora do dia, da noite, né, fecha-se a... É verdade, aí você não consegue agência, abrir. Ninguém consegue entrar. Não consegue. Então, eles colocaram um outro lado da história. Então, assim, qual que é... Então, assim, sem entrar muito na polêmica do assunto em si, né, mas, embora ela tenha perguntado diretamente qual que é a minha opinião, eu vou tentar responder da seguinte forma. Nesse momento, nós estamos em discussão, pesando os prós e contras. Foi ventilado nessa reunião que a gente venha receber, né, a comissão venha receber o tenente-coronel André Colli. Porque aí ele vai dar uma opinião de fora da situação. Ele não em tese, nem a favor dos vigilantes, nem a favor da posição das agências bancárias. Ele é a favor da segurança do município. Né? Inclusive, o tenente-coronel André Colli merece nossos parabéns, porque o trabalho que ele tem desenvolvido em Itajubá verdade. de primeira, é de excelência. Então, assim, eu acredito que com a fala dele lá, nós vamos entender bem para que lado deve pender essa queda de braço. Aí, né? E aí o interesse comum é que vai prevalecer. E não o seu. Não o interesse de uma classe, o interesse individual de uma ou outra pessoa. Né? Se, de fato, for constatado que esse projeto não favorece a segurança, eu tenho, por obrigação, votar contra. Ô, Molina, teve um outro projeto também que eu vi muito tititi em relação ao cinema para surdo-mudo, que ficaria uma pessoa lá falando em Libras. Em Libras, não é? Mas eu fiquei pensando, mas como é que vai ser isso? Eu estou lá assistindo o filme, mas vai estar uma pessoa lá gesticulando, eu não sei se eu vou ver o filme, se eu vou ver a pessoa. Esse projeto é de quem? Na verdade, não é bem assim. O recurso tecnológico é diferente. O projeto é do Dr. Kenner, e o projeto prevê o seguinte: o uso de tecnologias assistivas para beneficiar a pessoa que é surda ou deficiente visual. Tá. Então, veja bem, é nobre. A causa é muito nobre. Muito, né? Nossa. Porém, eu fui contrário ao projeto. Por quê? Aí você vai me falar, mas por quê? Se a causa é nobre, por que você foi contrário ao projeto? Aí eu vou explicar. O projeto ele acompanha uma legislação federal da Ancine. O projeto, basicamente, fala a mesma coisa que um projeto de lei federal da Ancine já está prevendo. E esse projeto da Ancine prevê, para todos os cinemas, um escalonamento. Os cinemas maiores já teriam que ter, em boa parte das suas salas de cinema, todo esse recurso de tecnologia assistiva disponível. Os cinemas menores têm um prazo maior. Então, por exemplo, nós temos aqui um cinema bem pequeno em Itajubá, que é o Cineclube. O Cineclube. No caso do Cineclube, a previsão para ele é de julho de 2020. Né? Então, o que eu entendi? Eu entendi, e por isso eu votei contra o projeto, que votar esse projeto nesse momento significa antecipar a exigência para o Cineclube. Exigência essa que a Ancine já fez um estudo e enxergou que os cinemas menores precisavam de um tempo maior. Para adequar. Exato, o cinema menor tem que ter um tempo para adequação, inclusive financeira, o seu caixa. E enquanto o projeto estava em discussão, eu fui lá conhecer o cinema, eu não conhecia, né? É uma belezinha. E é interessante o projeto. A ideia do proprietário é justamente de trazer cultura. Doutor Ricardo. Exatamente. Então, assim, e ele não tem caixa para isso nesse momento. Não tem, ele é um apaixonado, ele tem aquilo ali como paixão, hobby dele. Tadinho. Então, assim, o que eu defendi no plenário? Eu defendi que nós não deveríamos aprovar um projeto como esse, porque a votação de um projeto como esse anteciparia a exigência e acabaria acarretando uma dificuldade grande para esse cinema em especial, e, quem sabe, até o fechamento do cinema. Não, ali está tão bonitinho. E aí acabou sendo aprovado o projeto. Né? Alguns vereadores entenderam o meu posicionamento, votaram junto comigo, mas a maioria acabou votando a favor do projeto, e o projeto foi aprovado. E agora? Eu fiz um apelo ao prefeito. Foi o que restou para mim, enxergando a questão do bem comum. A gente tem que trabalhar com o bem comum. O que há de bem comum em colocar uma empresa de Itajubá numa situação difícil a ponto dela fechar? Não há bem comum, né? Porque, no caso, se ela fechasse daqui a pouco,
nós não teríamos nem a tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência É. e nem a cultura para os demais pessoas. Ô, Molina, eu estou recordando aqui. Só terminando. Ah. Eu fiz um apelo ao prefeito para que ele, ao regulamentar a lei, que agora está na mão do prefeito, ao regulamentar a lei, que ele alinhasse o prazo com a legislação federal. Entende? Então, a lei vai passar a vigência, mas alinhada com, se o prefeito acatar o meu pedido, né? Alinhado com a legislação federal. E aí, pelo menos, não coloca um peso maior sobre a empresa local, no caso, o Cineclube. Eu estou recordando aqui, ô Molina, até vou falar um pouquinho da minha vida pessoal. Eu namorei um cineasta italiano, bonito, por sinal. E ele estava desenvolvendo um projeto com o Aguinaldo Silva, o noveleiro da Globo, né? De filmes audiovisual. Isso, gente, no começo... Nós estamos em 2020... É praticamente 2000. Isso no início do ano 2000. Como ele faleceu, o Aguinaldo Silva, conversando comigo, ele deu uma abortada assim, nesse projeto, mas parece que o projeto prosseguiu com outros cineastas. É bom a gente ver, mas me parece que já tem material próprio para essa categoria. Entendo. Então, acabou que eu não te expliquei como que é a tecnologia. Então, como é que é? A tecnologia prevista aí não é no caso, uma pessoa fazendo libras lá na frente. É uma tecnologia que a sala de cinema tem que ter algumas poltronas com a previsão técnica. Tentando resumir bem para todo mundo entender facilmente. A pessoa que tem a deficiência chega e fala, olha, eu preciso da ajuda aí, que eu tenho baixa visão, por exemplo. Aí a pessoa do cinema vai lá, busca uma espécie de tablet ou um celular, né, que ele acopla a poltrona, e aí a pessoa vai assistir o que todo mundo está assistindo, e ali ele vai ter um aparelho, um celular ou um tablet, com um recurso extra. Né, com um recurso extra, que pode ser do Libras, pode ser da legenda, ou legenda não, o ceguinho ele vai ter que ouvir. Audiodescrição. Então, é coisas desse tipo. Então, são tecnologias que vêm somar aquilo que a pessoa está vendo. Tá. E aí, para isso, a sala de cinema tem que ter uma previsão. Né? Tem que ter uma previsão e algumas das poltronas preparadas para isso. Então, tem que ter um investimento local. Olha como é que a gente não sabe de nada, né? Eu já achava que ia ficar uma pessoa ali fazendo já. Como é que eu vou fazer isso? Mas olha só para você ver como que esse cineasta, né, e o Aguinaldo tiveram uma visão futurista, e ele também, além de cineasta, ele era jornalista, muito inteligente, por sinal. Ele fez uma matéria decretando praticamente o fim do jornal impresso, que tudo seria na internet. Nossa, quase mataram o coitado lá no Rio. E isso tudo está acontecendo. Está vendo? Olha, visão, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa vida, gente? Sim. Então, Flávia, eu espero que você tenha entendido. A jornalista Ju Campos está por aqui, Ju Campos Pereira, Emília Guedes, Ronaldo Teodoro, Neide Fernandes, a Neide Taubaté, Ronaldo Teodoro, boa tarde, amiga Nildo Bittencourt, abraço no convidado, saudações rubro-negra, Ronaldo da Campasa. Beijo, Ronaldo, adorei, hein? Deu show ontem, né? Comentei aqui, não sei se você está ouvindo desde o começo, mas eu falei, gente, a minha amiga falou, Nildo, o Flamengo, né? Quando houver jogo do Flamengo, eles não vão mais vender ingresso, eles vão vender abadá. Olha que beleza. Que show! Show é com a gente mesmo, né? Gente, perdão, mas nós levamos um tempão para chegar no estado que a gente está hoje. Então, a gente tem que aproveitar que daqui a pouco acaba, né? A gente espera que não, que o Flamengo está aí dando uma aula que é gestão, né? Porque foi graças a uma boa gestão que o Flamengo está nesse patamar aí. Bom, ô Molina, deixa eu pegar mais um ponto aqui que eu marquei para a gente poder prosear mais um pouquinho. Então, nós já falamos o plano diretor, né?
Os projetos... Molino, estou lembrando aqui da Dona Cida. A Dona Cida Pipoqueira, que alimenta as pombinhas ali no calçadão. E parece que tem projeto... O projeto é seu que proíbe alimentar os pombos? Não. O projeto é do vereador Kleber Davi. Kleber Davi. Ele acabou de ser aprovado em segundo turno. Ontem foi aprovado. Foi aprovado? O projeto, na verdade, não afeta a Dona Cida, não. Não? O projeto tem uma previsão para que, através da fiscalização, se coíba, né, essa ação de servir, de acostumar, né, de acostumar os pombos no ambiente urbano. E, com o passar do tempo, se as pessoas tomarem essa consciência, né, de não alimentar, de não paparicar, digamos assim, o pombo no ambiente urbano, o pombo vai naturalmente voltar para o seu ambiente natural. Ah, tá. Onde ele tem um tempo de vida maior, mais saúde e tudo mais. E aí as coisas Mas os se regularizam. Por quê? Porque os pombos trazem algumas doenças. Essa é a ideia. Ô, Molina, mas você andando no calçadão é a coisa mais fácil do mundo. Você vê o pombo entrando lá na pastelaria do chinês, no César Burg, lá no Café do Vadinho. Então, eles já têm essa rota na cabecinha deles. Eles entram e vão para o chão e procuram alguma coisa. A gente até assusta com o pombo aqui na nossa cabeça, sobrevoando. Ô, Nilda, eu diria o seguinte, o projeto, mais uma vez, é um projeto que tem uma causa importante em vista, né? A causa de se diminuir o índice de doenças causadas pelo pombo e de levar o pombo para o seu habitat natural. Então, obviamente, ele tem uma causa interessante. Eu também votei contra esse projeto. E aí eu vou explicar por quê. Muitas pessoas entenderam que o projeto era importante e até vieram me cobrar. Não vota contra, não. Mas o meu entendimento é o seguinte, é de que nós devemos legislar menos para esse tipo de assunto. O Estado não deve querer abarcar todas as situações mínimas que se vive na sociedade. Né? Senão não vai dar conta. Senão não dá conta e a gente fica gastando tempo do legislativo com assuntos que, no meu modo de entender, são periféricos. Então, eu defendo que esse tipo de lei não exista. Mais do que isso, eu tenho dificuldade grande, e se eu tiver errado, não tem problema nenhum no futuro de dar minha mão à palmatória, se eu tiver errado. Mas eu entendo que esse projeto não, por exemplo, né, esse é um exemplo apenas, né, não estamos falando contra o projeto do vereador Kleber, né, ele tem uma boa intenção, obviamente, mas eu não consigo enxergar, e isso foi a minha argumentação lá na discussão, uma relação de causa e efeito. Né? Eu não consigo enxergar que a aprovação dessa lei vai, de fato, ajudar com que se diminua o índice das pombinhas aqui na cidade. Eu entendo que assim, deveria haver um trabalho do Executivo, por exemplo, da Secretaria pertinente, né, de Saúde e tudo mais, fazendo campanhas. E isso não precisa necessariamente de uma lei. Ô, Molina, e esse outro projeto de ônibus para obesos? De quem que é o projeto? Do vereador Zé Maria Bom. Porque ele tá gordinho, né? O pessoal brincou. O pessoal brincou lá que Zé Maria. Que ele estaria legislando em causa própria. Me parece. Esse também parece estranho. Então, esse é um outro projeto que eu me posicionei contra. Porque ele também. não passa na catraca mais. Por que eu me posicionei contra esse projeto? Eu acho que esse projeto deveria ter sido mais bem discutido. Como exemplo dos bancos 24 horas, do Vigilante 24 horas. O que acontece? Nesse projeto do Vigilante 24 horas, a comissão trouxe os especialistas e está discutindo, está ouvindo os especialistas. Né? Com relação ao projeto do vereador Zé Maria, dos obesos poderem entrar pela porta traseira, né? Também deveria ter sido feita uma discussão com especialistas. Certo. Porque, na rápida pesquisa que eu fiz, eu cheguei à conclusão que, tecnicamente falando, é um erro. Veja bem, há índices de estudos, né, com os índices de acidentes e tudo mais, que diminuíram quando Brasil afora, né, os municípios Brasil afora, começaram a adotar a entrada apenas pela frente. Por quê? Porque quando o camarada entra pela porta traseira, o motorista está distante. Ele está olhando pelo retrovisor e ele corre o risco de não ver o que está acontecendo lá atrás. E, com isso, gerar acidentes.
Então, assim, eu estou falando de forma bem resumida, que é questionável a questão técnica. Né? Você quer dar algo de bom para a pessoa, né? No caso, os obesos. Mas será que nós estamos, de fato, trazendo um benefício? Então, esse questionamento tinha que ter sido feito bem antes, tinha que ter sido discutido com especialistas para chegar à conclusão. A hora que a gente votasse, a gente tinha certeza. Vou chamar o Zé Maria Bom aqui para falar se ele fez alguma pesquisa. O itajubense está tão obeso assim, Zé Maria, o número está tão grande assim, que mereça ter ônibus. Por quê? Porque o que acontece, Nilda, é o seguinte, com essa exigência, o projeto prevê outras exigências também, que se preveja um maior número de bancos adaptado para o obeso e tal. E aí entra num mérito que foge da nossa, digamos, da nossa ossada, né? Por quê? Porque existem normas da ABNT que regulam os espaços dentro de um ônibus público. E aí, de repente, você aprova uma lei municipal que vai contra aquilo que é preconizado por órgãos federais, enfim. E aí, de repente, o ônibus vai ser adaptado de acordo com a lei municipal, mas ele vai estar indo contra uma legislação maior. E aí, numa fiscalização do órgão maior aí, federal, a agência de ônibus, né, não vai passar na fiscalização. Então, assim, tem que ser visto com muita calma. E aí eu vi motivos para questionar, né, o bem comum aí, né? Por isso que eu votei contra. E o Zé Maria Bom encarou numa boa ou fez biquinho? Eu entendo que sim, não sei. Ele me encontra e fala, e aí, meu grande amigo? Eu acredito que ele está sendo verdadeiro quando ele me chama de grande amigo. Ele é flamenguista doente, né? Igual o Kleber Davi, palmeirense roxo. O Kleber também está me devendo uma visita. Eu quero trazer o Kleber aqui no meu programa antes de terminar o ano. É uma pessoa que eu respeito muito, gosto demais da conta. A gente vai para o último intervalo. Vamos falar rapidinho. Sim. De um tema que eu sei que você gosta muito, e eu fiz questão aqui de colocar aqui, que é a Escola do Legislativo. Legal. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Nilde Você, que tem o apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito, Clinmed Serviços Hospitalares, Clínica Sul-Mineira Tomosul e Restaurante Blumenhof, em frente ao Mercado Municipal, todinho remodelado, aquele chiquezinho bem gostoso para você curtir bons momentos. Olha que coisa boa! Bom, hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo o professor da Unifei, e também vereador Molina. Nós já falamos assim, olha, sobre plano diretor, já falamos sobre como é que é essa relação de vereador com vereador, aí um não vota no projeto do outro, como é que fica? Ô Molina, sim, eu fiz essa pergunta para você, porque você sabe que há algum tempo eu presto assessoria a deputados. Eu prestei assessoria para o deputado Ambrósio Pinto, como estadual, Dimas Fabiano como estadual e como federal. Quer dizer, estou sempre lá no meio. Então, eu vejo aquela guerra que eles têm ali dentro do plenário. Mas, na hora de ir para tomar cafezinho... Tudo 100%. Tudo 100%. E eles se unem mesmo, principalmente a bancada mineira, lá na Câmara dos Deputados, porque ali eles estão batalhando para o Estado de Minas. Causas comuns, né? Causas comuns. É interessante ver, por exemplo, o deputado Dimas Fabiano lutando pelo sul de Minas, ver o Paulo Delgado já lutando para o lado dele lá, Juiz de Fora. Eu acho que Juiz de Fora é Zona da Mata. Eu não sei especificar. Mas cada um, no final, quer o bem de Minas. Perfeito. Então, é uma curiosidade que eu
Queria saber aqui em Itajubá como é que é essa relação dentro da Câmara. Ô, vereador Molina, para a gente encerrar nosso programa de hoje, eu gostaria de falar qual que é o seu interesse, qual que é a sua atuação, se você tem uma atuação dentro da Escola do Legislativo. Para quem não sabe, o que é a Escola do Legislativo? Perfeito. Bom, bem resumidamente, a Escola do Legislativo é uma iniciativa da Câmara, que já vem há um bom tempo, na verdade, onde nós temos um ambiente propício para isso, né, para desenvolvimento de projetos de cidadania. Então, eu vou citar alguns nomes dos projetos que aí as pessoas vão começar a entender. Talvez já tenham tido contato com algum, né? O Parlamento Jovem. Isso. O que é o Parlamento Jovem? O Parlamento Jovem dá a oportunidade para jovens do município se candidatarem, se tornarem um vereador, né, um jovem parlamentar, né, do município. E aí eles têm reuniões, onde eles têm palestras e tudo mais, e uma espécie de simulação do ambiente de um legislador, né, de um vereador. E isso é em âmbito estadual. Né? Então, o Parlamento Jovem, na verdade, é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas. Então, esse é um dos projetos que a Escola do Legislativo encabeça. Outro projeto é o Câmara Mirim, que é semelhante à ideia, mas aí com os menores, né? Pega os meninos do nono ano. Né? Do nono ano. Então, são aqueles que estão em 13, 14 anos, né? A turminha mais nova um pouco. Né? Recentemente, nós tivemos o encerramento da Câmara Mirim em 2019, e eles entregaram, só para exemplo, né, para mostrar como que é interessante esse tipo de projeto, eles entregaram 2 projetos de lei para nós, na Câmara, e para o prefeito. Né? 2 projetos muito bem elaborados, muito bem feitos, foram discutidos, né, no âmbito das reuniões deles. Bem eles fizeram simulação, como a gente faz, né, nos nossos projetos, proposição de emendas e tudo mais, até que se chegou a um texto final, e esse texto final, então, foi encaminhado. E quais são, que teor que tem esses 2 projetos? Deixa eu lembrar. Um deles propõe um festival de pipas para ser realizado no Parque Municipal, né, em tempo oportuno, né, na época boa do ano, propícia, né, para as pipas, enfim. É um projeto que visa esse ambiente gostoso das famílias participarem, né, juntas e tudo mais. O outro fugiu da memória agora. Fugiu. Meu Deus. Se alguém souber, pode ligar para cá. Se fugiu, então tudo bem. Esses são 2 exemplos. Né? Tem um outro que acho que é interessante comentar, um outro projeto da Escola do Legislativo. Bom, antes de falar desse outro projeto, por que eu tenho envolvimento? Né? Qual que é o meu envolvimento com a Escola do Legislativo? Eu sou, desde o início do mandato, o representante da mesa diretora junto à escola. Né? Então, hoje eu sou o presidente do conselho da Escola do Legislativo. Então, as decisões que são tomadas ali em relação aos projetos passam por esse conselho. Né? O conselho é composto por mim, pelo diretor da escola, que é o Carlos Rodrigo Modena, e pelos 3 diretores da Câmara, o diretor legislativo, administrativo e jurídico. Né? Então, nós juntos decidimos o caminho, né, dos projetos da Escola do Legislativo, depois, obviamente, passando pela mesa diretora. Então, eu dei 2 exemplos, e um terceiro que eu acho interessante citar, né, na verdade, são 2 coisas juntas. A cantata de Natal, que nós fazemos todo ano, inclusive, deixa eu já olhar na agenda para fazer o convite a todos. Nossa, falar nisso, é a Mauri que está... É o filho do Amauri, que é o nosso regente, o Paulinho. O Paulinho, sou apaixonada nele. Aliás, eu e a torcida, né? A torcida toda do Flamengo. Do Flamengo, apaixonada, porque ele faz um trabalho muito legal, né? Exato. Olha só, dia 10 é a parada natalina, certo? Dia 10? Terça-feira. Terça-feira. Dia 12 e 13, a cantada de Natal da Câmara. Que horário? Vai ser lá no Calçadão Central, lá próximo do Vadinho ali. Né? Que horário? 19 horas. 19 é um bom horário, hein? Na quinta e na sexta, dia 12 e 13. Então, e a cantata de Natal, junto com o nosso Câmara Coral, que aí o Câmara Coral é dirigido pelo Maestro Paulinho. Né? São 2 projetos diferentes, enfim, mas que se entrelaçam aí no final do ano. Né? O Câmara Coral representa a Câmara em diversos eventos ao longo do ano com o canto coral. E chega no final do ano agora, né, o Câmara Coral, com essa iniciativa da cantata, que também é encabeçada pela Escola do Legislativo, né, trabalham juntos. Né? Então, dia 12 e 13 agora, a gente vai estar com a culminância desse trabalho do ano todo
do nosso Câmara Coral, enfim. Ai, graças a Deus. Então, tudo né? isso são iniciativas da Escola do Legislativo. Muito bem. Bom, vereador Molina, olha, esticamos o horário hoje, ó. Papo rolou solto aqui. Muito bom. Passamos 40 minutos. É mesmo? 40, se deixar, a gente fica aqui. Tem muito mais assunto. Até amanhã, proseando, de tão bom que é. E eu espero também, do fundo do coração, que você, que ficou ligado no programa, tenha, de alguma maneira, sido esclarecido em algum ponto. Tocamos em pontos polêmicos que estão aí na boca maldita e que a gente precisa tocar mesmo. Eu vou deixar agora o microfone para você despedir, Tá certo. fazer aí seus votos de Feliz Natal. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Eu espero que no começo do ano a gente possa voltar, né? Tem mais assunto para tratar. Mas agora, por hora eu queria agradecer e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Nós estamos chegando aí nessa época bonita das festas, onde a gente se encontra com a família, a gente para pensar um pouquinho se valeu a pena a caminhada no último ano. Então, é hora de reflexão, é momento da gente curtir aquilo que é mais importante para a gente, a família, buscar a Deus em primeiro lugar, para a gente ter bênção e ter vida, força, enfim, tudo que a gente tem, tudo que a gente tem porque a gente recebe de presente do bom Deus, né? Então, é momento para isso. É isso que eu desejo para o ouvinte, né? Que pare para pensar e aproveite bem esse final de ano, começo de ano 2020. 2020 está chegando e e vem com tudo. Ai, se Deus quiser, um bom ano. Matheus Humberto, um abraço para você. Abraço para você, Nildo. E Não termina. Não, pode falar. Não, a temperatura, o tempo mesmo? e a Não, tá aqui. temperatura. Falar que choveu meio-dia é fácil, já choveu, né? Nós já choveu, Eu quero ver então... agora a previsão. Vamos lá, Vai ser previsão do aqui. tempo. O tempo e a temperatura. Nilda, por hoje, as probabilidades de chuva são baixas. Ah, que de bom. 43% às 18 horas, mas... Então não vai, não. 43... E sábado também não tem nada de chuva? Só um tempo nublado. Que bom. Eu tenho uma horta para mexer lá amanhã. Ah lá, coisa boa. E domingo também não tem expectativa de chuva também, não. Que bom. Um tempo nublado. Então tá. Então vamos despedir, né, Matheus? Vamos. A- Um bom final de semana para todos os ouvintes, para a Nilda e para o vereador Molina. Muito obrigado. bem. Amanhã eu estou de volta, tá? Às 10 horas, com o programa Novo Tempo, tá? Se Deus quiser. E na segunda tem Unimed Saúde e na terça-feira eu volto com o Nilda. E você, nossa, eu faço o programa direto, gente. Que beleza. Oh, meu Deus do céu. Garota de programa até quando, Senhor? Ô, Matheus, vai ter o programa do Adão hoje? Vai ter, mas vai ser reprise. Reprise? Reprise. Então tá. Então tá aí, gente, ó. Vamos dar tchau, vereador Molina? Pode botar a Vamos, câmera Matheus. Tchau, tchau, gente. Obrigada, hein? Valeu de montão. Você ouviu pela Futura FM